Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Cássio Lima trazendo hoje um vídeo para vocês aí. E hoje o nosso assunto vai ser sobre um assunto bastante delicado, mas totalmente aí necessário, né? Às vezes a gente precisa falar sobre isso, porque é uma realidade que todos nós precisamos aí encarar. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Nós vamos falar assuntos relacionados à morte, expressões relacionadas à morte. E hoje nós vamos aprender aí siglas como RIP, DOA, ok? Fica com a gente aí que tem muito vocabulário para a gente aprender. Ok, meus amigos, vamos começar aí, então com essa sigla aí, RIP. RIP. A gente vê muito essa sigla aí em filmes, desenhos, séries, né? RIP. E o que significa esse RIP? Rest in peace. Rest in peace. Descanse em paz. Vamos falar aí sobre 3 palavrinhas relacionadas à morte, inclusive a palavra morte, e vamos aí entender cada uma para não errar na hora que precisar falar sobre isso. Primeiramente, o substantivo, the noun, death. Death. Death é a morte, é o óbito. Por exemplo, he had a terrible death. She had a terrible death. Teve aí uma morte terrível. She had a terrible death. Ok? Death. E o verbozinho die. Die. É o verbo morrer, né? É o verbo morrer. He died in the war. He died in the war. Ele morreu na guerra. He died in the war. He's dead. He is dead. Dead. Dead, morto, né? He is dead. He is dead. Dead é a palavrinha morto. Não vamos confundir com dad. Dad é pai, né? E dead, morto. He is dead. My dad is dead. My dad is dead. Deceased. Deceased. É aí o falecido, o morto. The deceased was taken to the graveyard in a hearse. The deceased was taken to the graveyard in a hearse. O falecido, o morto, foi levado aí, graveyard, para o cemitério, in a hearse. Essa palavrinha aí, hearse, é o carro que transporta aí o defunto, hearse. He was taken to the graveyard in a hearse. Cadáver, corpse. Corpse. A gente tem a palavra cadaver, cadaver, mas é formal, é usado aí pelos médicos legistas. Coroners, coroners, o médico legista, coroners. They perform autopsy on the corpse. The coroners perform autopsy on corpse. Stiff, stiff, stiff tem vários significados, mas aqui se falar the stiff was found beyond recognition. The stiff was found beyond recognition. É um pouco aí informal, né? Talvez seja equivalente aí ao nosso presunto. O presunto foi encontrado aí beyond recognition. Esse beyond recognition, quando não dá para reconhecer, né? Irreconhecível. He was found beyond recognition. The thief was found beyond recognition. É isso aí. O presunto foi encontrado aí de forma irreconhecível. Bom, nós falamos aí que o verbo die é morrer, né? E algumas outras expressões ou verbos aí que a gente utiliza para falar sobre isso. Pode ser, por exemplo, pass away. She passed away last night. She passed away last night. Talvez seja equivalente ao nosso faleceu, né? Às vezes a gente não quer falar morreu, a gente fala faleceu. No inglês também a gente tem essa forma de falar to pass away. É o phrasal verb, morrer ou falecer, né? Outra forma de falar isso é a gente falar she didn't make it.
Se a gente falar, she didn't make it. If somebody is in a hospital and then you say, oh, he or she didn't make it, não resistiu, não conseguiu, faleceu. No início desse vídeo eu falei aí a sigla DOA, que significa Dead on Arrival. Dead on Arrival. Quando chega morto, né, quando a pessoa chega morta aí a um hospital, he was DOA. He was dead on arrival. Ele morreu ao chegar no hospital. Dead on arrival, DOA. Algumas frases aí que a gente pode falar para confortar, né, a quem a gente ama aí, a quem ficou, né? My condolences. My condolences. Meus sentimentos, né? My condolences. Outra frase, I'm so sorry for your loss. I'm so sorry for your loss. Sinto muito aí pela sua perda, pela pessoa que faleceu, né? I'm so sorry for your loss. May God rest his soul. May God rest his soul. May God rest her soul. Que Deus dê aí descanso à alma de quem tiver partido. May God rest his soul. May God rest her soul. May God have mercy on his soul. May God have mercy on his soul. When somebody dies, quando alguém morre, when somebody dies, his or her body is taken to the funeral home. Funeral home. A funerária, funeral home. His body was taken to the funeral home. The undertaker prepared his body and put it in a coffin. The undertaker prepared his body and put it in a coffin. The undertaker, o agente funerário, preparou his body, o corpo dele, and put it in a coffin. E colocou aí num caixão. Coffin, caixão. He will be buried. He will be buried tomorrow. There is a wake for him right now. He will be buried tomorrow. There is a wake for him right now. People are holding a wake for him. He will be buried. A pronúncia dessa palavrinha aí é buried mesmo. Será enterrado. He will be buried tomorrow. To bury é enterrar. Buried é enterrado. Burial, enterro. The burial will be tomorrow. To hold a wake é fazer aí um velório, né? Quando as pessoas estão holding a wake for somebody, eles estão aí ali no velório, fazendo um velório para a pessoa. To hold a wake é fazer aí um velório. I went to his funeral. I went to his funeral. Eu fui aí ao funeral de tal pessoa. I went to his funeral. A person can be buried. Uma pessoa pode ser enterrada. A person can be buried or cremated. Cremated. The cremation will be this afternoon. To cremate, cremar. Cremation, a cremação. The cremation will be this afternoon. When you cremate someone, you reduce his or her body to ashes. You reduce their bodies to ashes. Quando a gente crema alguém, we reduce their bodies to ashes. A gente, né, quem fizer a ação, reduz o corpo aí a cinzas. Ashes, cinzas. Ashtray, uma curiosidade aqui, não tem nada a ver, mas por causa da palavrinha ash, ash é cinza. Ashtray, tray é bandeja. Ashtray, cinzeiro, ok? Ashtray, uma palavrinha a mais aí pra gente aprender, nunca é demais, cinzeiro. And we have the grave diggers. Grave diggers, they will bury the body of the deceased. Grave digger. Grave, cova, dig, cavar, digger, cavador. Cavador de cova, coveiro. Grave digger, coveiro. I saw his name on a gravestone. I saw his name on a gravestone or on a tombstone. A lápide aí, gravestone, tombstone. I saw his name on a gravestone.
It contains, it has the name, the date of birth, and the date of death on it. Uma palavrinha aí que eu sempre esquecia, mas eu vou passar uma regrinha aqui, uma técnica para que não se esqueça, é a palavrinha morgue. Morgue, que é o necrotério. Como é que a gente vai associar essa palavrinha aí, morgue, com necrotério? Morgue, morte. Morgue, morte. Morgue, necrotério, ok? Morgue. The death rate in Brazil is quite high at the moment due to COVID-19. The death rate in Brazil is quite high at the moment due to COVID-19. Death rate, taxa de mortalidade, death rate. We were shocked to learn of her death. We were shocked to learn of her death. Ficamos chocados aí em saber da morte dela. Learn não é só aprender. Neste contexto, we were shocked to learn of her death. De saber, de ficar sabendo da morte de alguém. Deathbed, deathbed, o leito de morte. She is scared to death of vampires. She is scared to death of vampires. Ela morre de medo de vampiros. Morrer de medo. To be scared to death of something. She is scared to death of vampires. She is in a touch and go situation. She is in a touch and go situation. A touch and go situation, or a touch and go condition, é uma situação aí gravíssima between life and death, hovering between life and death, entre a vida e a morte, between life and death, or hovering between life and death. She was hovering between life and death, but fortunately she recovered. I am still reeling from her death. I am still reeling from her death. Or I am still recovering from her death. Estou me recuperando aí da morte dela. I am reeling from her death. Or I am recovering from her death. He is on death row. He is on death row. No corredor da morte. He is on death row. Falei aí between life and death. Hovering between life and death. Também tem a expressão, a gente também poderia falar she or he is on the verge of death. He is on the verge of death. Está à beira da morte. Outras expressões relacionadas. He is on his last legs. He is on his last legs. Está nas últimas. He is on his last legs. Mais uma. He has one foot in the grave. He has one foot in the grave. Tem um pé na sepultura, está com um pé na sepultura. He has one foot in the grave. Bem parecida com o nosso português aí, né? He or she is afraid of death. She is afraid of death. Ela ou ele tem medo da morte. She is afraid of death. Capital punishment. He was sentenced to capital punishment. Death penalty, capital punishment. Sentença aí de morte, pena de morte. Capital punishment, death penalty. E para encerrar aí o atestado de óbito, death certificate. Death certificate. Essa palavrinha certificate acompanha outras, por exemplo, birth certificate. A certidão nossa de nascimento, né? Birth certificate. Death certificate. O atestado de óbito, death certificate. A certidão de nascimento, birth certificate. A certidão de casamento, marriage certificate. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Embora o assunto seja um pouco complicado, mas a gente vê filme, vê séries, né? Nem sempre a gente vai estar falando disso aí numa situação real que esteja acontecendo com a gente. Cássio Lima aí se despedindo e até um próximo vídeo. Opa, esqueci aí de falar para vocês também, né? Se vocês gostaram, dá um joinha, toque no sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo aí, ok? Agora sim, até a próxima.